Amada igreja, com a paz do Senhor, estou alegre com meu Deus, porque Ele é fiel e Ele tem cuidado de nós. Isso me deixa fortalecida e animada na fé, porque independentemente das circunstâncias, nós temos visto, eu tenho vivenciado o cuidado, a misericórdia e a bondade de Deus sobre nossas vidas. E eu quero louvar a Ele por isso, porque Ele tem sido fiel em tudo. E agradeço a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, o nosso pastor Ailton José Alves, pela sua confiança de poder permitir estar aqui no altar de Deus. A nossa querida e amada irmã Judite também, que tem sido um canal de Deus nas nossas vidas. E eu confesso que esses dias eu fiquei dizendo, meu Deus, o que é que eu vou falar ali no altar? E tem momento que parece que tudo fica fechado, não é? Você insiste, você coloca os materiais em cima da mesa, tenta estudar, tenta pesquisar, mas não flui naquele momento. E ontem eu estava na minha casa e de repente chegou alguém da nossa família e eu externei essa minha angústia. E a pessoa falou, fique quieta, o Senhor trará a palavra. E hoje pela manhã o Senhor me levou a um texto bastante conhecido, mas que Ele colocou algo no meu coração e eu desejo compartilhar com vocês na tarde deste dia. Então eu quero que você abra sua Bíblia, já foi falado aqui, nele, e eu louvei a Deus, né? Porque uma coisa que eu tenho aprendido é que o vento sopra onde quer. Então é o único fenômeno da natureza que tem vontade própria. É o vento. A gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Então, se o Espírito Santo colocou no meu coração esse texto, é porque ele já está ministrando aos nossos corações desde o início, através da sua filha. Jó, capítulo 1. Vamos ler a partir dos versículos 6 até o versículo 12, que diz assim: certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás, de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura, não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu, pessoalmente, tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo que ele possui,
Apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E Satanás deixou a presença de Yahvé. Poder sentar? Eu quero pegar apenas um versículo desse texto, que é o versículo 10, porque esse versículo aqui ele é bastante enriquecedor, tem muita informação. E eu quero meditar com vocês na tarde desse dia. O versículo diz assim: porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tem abençoado todas as obras da mão desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Nós sabemos que o nosso adversário, ele tem investido muito forte sobre nossas vidas. E aqui, nesse texto, especialmente nesse versículo, nós podemos ver por que o nosso adversário ele tem tanta raiva de nós. Não é simplesmente pelo fato daquilo que nós possuirmos, seja espiritual ou seja material, como servos de Deus. O grande questionamento aqui do nosso adversário, de Satanás, é a forma como Deus protege e guarda. Como o personagem principal aqui é Jó, mas a Bíblia ela abrange todos aqueles que servem fielmente ao Deus Todo-Poderoso. Então, quando Satanás ele chega diante do Senhor, o texto diz que, o versículo 9, que Satanás contestou com Deus, questionando sobre a pessoa de Jó. Porque ele chega e Deus já o interroga, né? Pergunta de onde ele vem e ele fala. Eu acho interessante essa versão aqui, que ele diz que veio de perambular. É uma linguagem mais corriqueira, né? Porque as outras versões dizem de rodear, de passear pela terra. Então, era alguém que, de repente, vou começar a perambular pela terra. Eu não tenho muita coisa para fazer, eu vou rodear, vou andar pela terra. E o versículo diz, de ir e vir pelos caminhos do mundo. Quer dizer, é função de Satanás de estar perambulando pela terra, de ir e de vir, observando tudo que acontece. Por quê? Ele é um ser espiritual, mas ele não é onisciente nem onipresente. Ele não pode estar em vários lugares no mesmo tempo. Ele tem demônios a serviço dele para fazer determinadas coisas, mas ele rodeia a terra, passeia por ela, observando tudo. Então ele diz isso a Deus. Então Deus, já sabendo o intento de Satanás, porque nessa peregrinação dele, né, ele rodeando a terra, ele já tinha visto Jó. Então Deus, que é onisciente, sabedor de todas as coisas, já vai no foco, no objetivo dele. Então Deus pergunta, observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama a Deus, que teme a Deus e se desvia do mal. Aí o versículo 9 diz, diante dessas palavras, diante do que Deus falou para Jó, ele vai contestar a Deus e vai questioná-lo. E ele diz, será que Jó teme a Deus?
sem outras intenções. Então, para o nosso adversário, era impossível o ser humano servir a Deus de forma íntegra, como Deus disse aqui a ele, de forma íntegra, de forma justa, de forma amável e de forma temente a Deus e se desviando do mal sem ter nenhuma intenção por trás. Não havia no coração do ser humano essa disposição de amar a Deus, de servir a Deus sem ter intenções. Mas Deus vai mostrar a Satanás que pode sim. Existe. Isso é glorioso. Porque, trazendo para os nossos dias, por mais que o mundo esteja aí mergulhado no pecado, o mundo esteja perdido a serviço de Satanás, sob a influência do mal, regido pelo espírito do anticristo, existe um povo aqui na terra que teme, aleluia, que honra a Deus, que ama a Deus e que se desvia do mal. Porque Jó não era um super-homem, ele era um homem. E assim como Jó, Deus tem pessoas na terra que podem ainda glorificar a Deus através de suas vidas sem ter nenhuma intenção de receber nada em troca de Deus por ser fiel a Ele. E Satanás diz, porventura não ergueis. Aí eu acho esse texto aqui, esse versículo muito glorioso. Porque acho que uns 2 anos atrás eu estava lendo, eu já falei isso em determinado lugar, eu estava lendo um livro e esse livro foi de muita edificação para a minha vida, veio no momento certo. Porque existe aquele momento de fragilidade nossa, porque nós somos seres humanos. Então Deus me conduziu a ler esse livro. E no livro o autor falava sobre uma árvore centenária que simplesmente ela caiu do nada. E o guarda florestal ficou sem entender por que aquela árvore tinha caído. E fizeram um estudo, pesquisaram, foram analisar. E nada justificava, nenhum fenômeno tinha acontecido, nada, um raio, nada tinha acontecido que viesse ocasionar para aquela árvore caísse, estivesse estendida ali. Uma árvore muito grande, com uma dimensão de altura e de diâmetro enorme. E estudando profundamente perceberam que aquela árvore caiu porque ao longo da sua existência, pessoas que iam visitar aquele parque andavam ao redor dela várias vezes durante o dia. E isso foi enfraquecendo-a. Isso foi trazendo instabilidade às suas raízes. E chegou um tempo que ela não aguentou mais, porque o parque era muito frequentado. Então as pessoas todos os dias rodeavam, cercavam aquela árvore. E ela veio ao chão. E de repente eles ficaram pensando o que poderia fazer para que as outras árvores existentes ali no parque não viessem a sofrer o mesmo dano que aquela árvore sofreu. E um dos estudiosos disseram, vamos cercá-la. Vamos fazer uma grande cerca ao redor dessa árvore, de todas as árvores. E limitar o espaço das pessoas. As pessoas só podem chegar até ela onde tiver a cerca. Não pode adentrar a cerca, tem que ficar do lado de fora para observá-la. Então, quando eu li esse versículo, eu disse, meu Deus, por isso que Satanás, ele ficou irado. Ele ficou, chegou diante de Deus e não aceitava isso. Porque ele já tinha observado Jó, ele todos os dias, eu acredito que ele vendo que Jó era um homem sincero, um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que amava a Deus. Então ele queria se aproximar para fazer alguma coisa contra Jó, mas ele percebia, ele via que não podia. Porque Deus disse a Jó, o que ele viu,
O que ele viu, ele colocou diante de Deus. Ele disse: porventura, não ergueste uma cerca protetora em volta dele? Eu sei, nessas minhas andanças por este mundo, todas as vezes que eu chegava perto, eu não conseguia me aproximar, porque havia uma cerca que estava sobre a vida de Jó. Havia um muro de proteção. Deus tinha sitiado, né? E sitiar quer dizer circundar, rodear, abraçar, envolver. Oh, glória! E quando eu estava meditando há anos atrás e lendo, o Espírito Santo foi falando comigo. Eu digo: não tenha medo. Por que você está com medo? Porque você está temendo. Eu coloquei uma cerca. Aleluia. Eu coloquei um muro de proteção sobre você. Glória a Jesus. Aleluia. E é interessante, amados, que esse muro de proteção, essa cerca que Satanás fala para Deus, em Salmo 139, versículo 5, o próprio salmista Davi, ele também fala sobre essa cerca. É um salmo assim muito lindo, né? O Salmo 139. Nós sempre lemos ele. Mas no versículo 5 do Salmo 139, ele diz assim, vamos ler a partir do versículo 1, que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já conheces completamente. Aí veja o verso 5. Tu me envolves, tu me cercas, tu me tens sitiado. Agora veja o detalhe. Por trás e pela frente, e põe sobre mim a tua mão. Há uma cerca de Deus. Há um abraçar de Deus em toda a nossa vida. E isso não é somente em relação ao inimigo, quando ele quer nos atacar. Aqui também fala de decisões que nós queremos tomar sem a permissão de Deus. Caminhos que nós queremos trilhar sem a permissão de Deus. Então, o salmista diz aqui que ele nos envolve de uma maneira tal, de um lado, do outro, pela frente, por trás, por cima, que a gente não pode fazer nada sem a direção de Deus. Nós temos um dono, e por mais difícil que seja, a vontade de Deus, hoje eu disse isso a uma pessoa, a vontade de Deus prevalecerá, porque Ele nos cerca. Ele nos tem cercado. E Satanás, ele diz a Deus que essa cerca, amado, não só restringiu a vida de Jó, não. A cerca que foi colocada por Deus, esse muro de proteção que foi colocado por Deus, ele diz, o Senhor colocou essa cerca em volta dele, colocou em volta de sua família, de tudo que ele possui. Deus estendeu esse cerco. Quem serve a Deus com fidelidade, quem honra a Deus, quem teme a Deus, lembre-se na tarde deste dia que há uma cerca de Deus na sua vida, na sua família e de tudo quanto você possui. Porque não é seu. Tudo que está nas suas mãos, Deus colocou na sua mão para você administrar,
Nós somos mordomos dos bens que Deus colocou nas nossas mãos. Então tudo pertence a Ele. E como pertence a Ele, há um cerco. A nossa família pertence a Deus. Há um cerco. Não tema. Deus está guardando. Deus está protegendo. O inimigo, ele quer se aproximar. Ele quer investir, mas Deus tem nos guardado. E Ele diz, tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Isso é algo terrível aqui. A bênção de Deus se estende sobre nós, sobre nossa família, sobre tudo que nós temos e sobre aquilo que é profético da parte de Deus. Tudo onde você colocar a sua mão prosperará, aqui, ali ou além. Ao estender de Deus, Deus alarga as fronteiras, como Deus fez com Jabez quando ele orou ao Senhor. Ele orou em meio à aflição, em meio ao sofrimento por causa do seu nome, por causa daquele peso que existia sobre ele, mas ele fez uma oração. E ele disse, ó Senhor, tomaras que alargue as minhas fronteiras, assim como as fronteiras de Jó foram alargadas, os rebanhos dele se estenderam por toda a terra. Não ficou ali em quatro paredes, não. Deus estendeu, Deus alargou. E o diabo ficou furioso com isso, mas não adiantava, ele poderia estourar pelas costas, mas a mão protetora de Deus sempre estará na vida daquele que serve a Deus com fidelidade. Então fique tranquilo. Aleluia. Fique tranquila. Você pode passar pelo vale, porque Deus não deixou de permitir que Satanás tocasse em tudo quanto Jó tinha. Deus não deixou que Satanás fosse afligido, mas Deus sabia que Jó o iria adorar e glorificá-lo em meio a todas aquelas situações adversas. Você não está entendendo nada. Oh, glória. Aleluia. Seria muito bom se nós pudéssemos escolher qual vale nós iríamos passar. Qual sofrimento nós iríamos passar. Seria bom. Mas não é assim. Porque nós não nos conhecemos. Deus é que nos conhece. E Ele sabe até onde nós podemos aguentar. Há um investimento de Deus e há um retorno de Deus. Então não questione, deixe Deus trabalhar. O inimigo não vai prevalecer. Deus está guardando você, Deus está guardando a sua família. Deus está protegendo tudo quanto você tem. E há um alargar de Deus nos propósitos dEle para a sua vida. Então descansa o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E para nós concluirmos, eu quero também ler um texto aqui em Salmos 34, salmo conhecido, para você saber que esse cerco de Deus está relacionado também à pessoa dele. O salmista diz assim, que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o teme e o livra. Aleluia. Se você teme a Deus, não há de que se preocupar. O anjo do Senhor, o próprio Deus, aleluia, ele tem se acampado ao seu redor. E por mais que possamos sentir as investidas de Satanás contra as nossas vidas, ele não irá nos destruir. Porque o nosso Deus é a nossa cerca. Que Deus abençoe você na tarde deste dia.